Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, você que sempre nos acompanha nesse horário, nesse dia de quarta-feira. Esperamos que, mais uma vez, Deus tenha uma bênção aos nossos corações. Sim, creio que Ele tem, porque Ele prometeu isso através da sua palavra, e Deus não pode falhar. Deus sempre sustenta a si mesmo, através do cumprimento de todas as suas profecias, suas verdades, sua palavra, a qual, inclusive, tem sido estendida ao nosso favor nesta área que estamos vivendo, e nós cremos que Deus, na sua plenitude, na sua longanimidade, na sua benignidade, na sua mansidão, nos dá condições para, mais uma vez, navegar nas profundidades da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha por muitas vezes, meses, anos, né? Ou mesmo pela primeira vez, que o Espírito Santo assim conforte a ti através do dispor da palavra dele. Aleluia, né? Através da manifestação do seu Espírito enviado agora nesse tempo que estou vivendo. Nós agradecemos a Deus por todas as ricas bênçãos, todas as provas, as tribulações, tudo que nós passamos, que sabemos que Deus nos toma em teus braços, em tuas mãos, e nos coloca sempre em lugares seguros, a qual o diabo não nos alcança. Que Deus possa confortar a você que está passando por luta, por prova, por dificuldade,
você que tem se decepcionado muitas vezes e com muitas coisas. Enquanto estivermos aqui, sempre haverá decepção. Mas uma coisa eu vos garanto, que se você tiver a Cristo Jesus, aceitá-lo como suficiente, único, o ressurreto, o Salvador Jesus Cristo, você nunca será decepcionado. Você pode ser decepcionado às vezes, ser até decepcionado em sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, por que não dizer, e até através de alguma crença, que você possa estar seguro, estar certo, e você mais tarde possa até se decepcionar. Mas uma coisa te garanto, se você tomar a palavra de Deus como ela é, você nunca, jamais será decepcionado. E nesta noite nós queremos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, em suas indicações, a sua maneira de tratar, como sempre tem sido assim, em toda época, todo tempo, Deus sempre tem usado um raso. E preparando nossos corações, porque a partir de amanhã nós vamos ouvir uma mensagem titulada assim, né? Uma mensagem muito tremenda, que diz assim: porque não somos uma denominação. Mas você tem que crer no que o profeta tem dito. Você tem que crer no que a palavra nos ensina, deixar de crer em um credo, um dogma, de alguma coisa que o homem possa ter colocado sobre você, abandonar isso, esses fardos pesados, essas cargas pesadas que os homens colocam, e realmente pegar o fardo, né, o jugo que é leve de Jesus. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele diz assim ainda: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, esqueça que você aprendeu em denominação, em qualquer concílio, qualquer manifestação por aí, e comece a crer no que Deus tem dito para você. Tá bom? Deus te abençoe. Nós vamos ouvir uma faixa musical e hoje nós queremos tratar de um tema muito tremendo, intitulado assim, Vindicações Proféticas. Tá bom? O tema hoje será Vindicações Proféticas. Nós vamos usar a Bíblia Sagrada, vamos ler alguma parte da mensagem. Eu creio que vai servir de ajuda para você, porque praticamente é uma mensagem evangelística. Na verdade, há muitos irmãos ainda, irmãs que têm dificuldade quanto a isso, né? E às vezes nós nos preocupamos com os de fora, e às vezes esquecemos que já está por dentro, que ainda precisa de uma revelação concreta acerca desse assunto. Então vamos meditar sobre vindicações proféticas, né? Vindicações proféticas. E o texto que eu peguei hoje, nós vamos ler uma escritura bastante familiar, mas muitas vezes não é tanto por ler, é o tanto que você extrai, você cômodo que você está lendo. Vamos ler hoje Amós, capítulo 3, verso 7, apenas esse versículo. Amós, capítulo 3, verso 7. Enquanto você vai lá buscar a sua Bíblia, acompanhe, participe do curso conosco, adore a Deus conosco, não fique só lá parado, né, como se estivesse assistindo alguma coisa, mas penetre também, para que você possa entender, escapar dessa couraça religiosa, desse movimento humano que está aí, né? Estamos vendo uma era do humanístico, então as pessoas confiam muito demais nas outras e esquecem que por causa disso possa sofrer grandes decepções. Mas quando você realmente se esconde atrás da palavra, no que assim diz o Senhor, que esta palavra vive e eficaz, que é uma espada de dois gumes, que corta na entrada, corta na saída, não dá margem para o pecado, não dá margem para ninguém pensar em pensamentos malignos, ou dar ouvidos a espíritos malignos, espíritos demoníacos, espíritos doutrinários, mas nós ficarmos com o que diz assim, a palavra de Deus, que é para nós hoje o limpo-me, que deve brilhar nos nossos corações, que deve encandecer a nossa vida, trazendo a luz da palavra para nós. Mas para isso acontecer, Deus envia o seu porta-voz. Amém? O profeta de Deus. Então, procure na sua Bíblia já aí, Amós capítulo 3, verso 7, e nós vamos ouvir uma faixa musical. Logo mais nós vamos já ler a Escritura. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.
problemas, com todas as lutas, eu estou aqui. Olha, vendo ao meu lado milhões que perecem, eu estou aqui. Não tem explicação, nada de bom eu fiz para estar aqui. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Senhor, eu só olhava para os meus problemas, mas distante fiquei. Perdi as minhas forças, minha esperança, então fracassei. Como um barco à deriva, sem rumo e sem luz, na escuridão. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. glória a Deus. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender, mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Glória a Deus. Aleluia. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender, mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Amém. Glória a Deus. Mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer.
Amém. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa é saber que nós não merecíamos, né? Mas foi a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou e hoje temos vida eterna, temos segurança, temos o carinho de Deus sobre nós, temos a vocação do Espírito Santo em cada irmão, cada irmã, cada crente, nascido de novo, está realmente amando essa palavra, amando ao seu Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos lá então, Amós capítulo 3, verso 7, está bem nítido, bem explicado para nós, que diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, categoricamente, né, sem muita coisa, já está claro para nós que Deus, para fazer algo na terra, primeiro Ele mostra, revela aos seus servos, os profetas. Sempre tem sido assim, e Deus não muda o seu parecer no tocante à sua palavra. Se nós voltarmos nessa Bíblia, em Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Olha que maravilha, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. Aleluia! Crede nos seus profetas e sereis prósperos. Agora, irmãos, isso está falando praticamente de uma prosperidade natural, quando muitos sistemas nacionais pegam, aplicam a palavra de Deus somente do lado de um bel prazer. Mas Deus tem tudo para seus filhos. O que Ele quiser que você vai possuir, você vai estar conseguindo. Mas a prosperidade que o homem espiritual deve ter é o conhecimento, a graça, a vida, a benevolência da palavra de Deus. Mas você precisa crer nos profetas para ser próspero. Quando se fala em prosperidade, dá um parecer de que alguém consiga algo mais do que outra. Prosperidade. E é o que Deus está fazendo nesta hora. Através de uma mensagem profética, a noiva de Jesus Cristo está sendo próspera. Muitos não entendem o batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo. Mas a noiva, o povo de Jesus Cristo, está sendo próspero. Está tendo uma disparidade, um grande adiantamento das denominações, dos filhos de Deus, veja só, disparando mesmo, diante das denominações, dos movimentos eclesiásticos deles, porque eles não têm profeta, então não são prósperos. Nós morreríamos de velho em uma denominação e ainda continuaria crendo no batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo, o qual é um batismo falso. Não existe esse batismo na Bíblia. Mas alguém pode dizer, mas em Mateus 28:19, Jesus disse: ide ensinar as nações, batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai encontrar na Bíblia que ninguém, em canto algum, foi batizado repetindo esses títulos. Mas todos os atos batismais, veja Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, 20, né? 19, verso 5, Atos 22, 16, todos esses atos foram usados o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Nenhum deles foi repetido Pai, Filho e Espírito Santo, porque os apóstolos sabiam, quando eles receberam o Espírito Santo, em Atos 2, 38, no dia de Pentecoste, que coisa, que Pedro deu um pequeno discurso, até cremos que era um discurso bem curto ali. Veja que compungiu quase 3.000 almas. Então, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, depois de ouvir a verdade de Deus, depois de ouvir a manifestação do Espírito Santo de Deus, na pessoa de Pedro, enviada pelo Espírito Santo de Deus, eles compungiram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Você sendo batizado em nome de Jesus e em nome do Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa. O profeta disse que é a mesma coisa. Mas nós vamos o Senhor, porque o Senhor é sobre todos, né? Senhor Jesus Cristo. Mas batismo é em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Você está sendo batizado
corretamente. Não há outro Deus. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Não existe dois batismos, existe um batismo. Mas nós só somos prósperos hoje porque cremos na mensagem que a Bíblia falou para nós. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. E crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Seguro de quê? De que você vai conseguir conciliar. Você vai conseguir crer em toda a palavra, tudo que Deus vai falar. Amém? Todas as suas indicações dos profetas, dos apóstolos, você crerá. Então você está seguro que Ele vai falar a verdade. E você crendo em tudo isso, Deus lhe dará essa graça. E crer também em todos os profetas, vocês serão prósperos. Amém? Agora, muitos têm aquela preocupação em dizer assim, cuidado com os falsos profetas. E às vezes está grudado, agarrado com o falso, pensando estar com o verdadeiro e não consegue enxergar. Mas esta mensagem agora, nós vemos que Deus está falando nos nossos corações. Porque certamente o Senhor Jeová, Ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus servos aos profetas, né? Os seus servos. Ó, irmãos, tem mais uma escritura aqui. Alguém pode dizer, mas a lei e os profetas duraram até João, né? Lá em São Lucas, né? Capítulo 16, verso 16. Diz, a lei e os profetas duraram até João. Mas você precisa compreender a escritura. Muitas vezes ouvem, nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Mas há um Deus, há um Espírito Santo, o Pai das luzes, que pode realmente abrir para você o Evangelho. Os apóstolos caminhavam também com Jesus e eles não conseguiam muitas vezes entender as parábolas, os enigmas de Jesus. Mas um dia, a Bíblia diz assim, então abriu-lhes entendimento para compreender, quer dizer, dar a conhecer por revelação as Escrituras. E Jesus Cristo sempre com eles, falando com eles, vejo fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E eles, a Bíblia diz que muitos não perceberam. Mas nós louvamos a Deus que quem é filho de Deus, Deus não deixa enredado. Mais cedo ou mais tarde, Ele virá para a luz. Ele sairá das trevas e virá para a luz. Porque Deus quer que os teus filhos caminhem na luz. Então, Lucas 16, verso 16, diz que a lei e os profetas duraram até João. Mas a lei e os profetas da lei. E João foi o último profeta dispensacional para os judeus. Mas no capítulo 14 de São Mateus, nós encontramos que João Batista foi morto. Ele morre no capítulo 14 de São Mateus. Veja só, mas se for para São Mateus capítulo 23, São Mateus capítulo 23, lembre-se que João Batista morre no capítulo 14 de São Mateus. Pega lá a sua Bíblia e analisa se não é verdade. Mas no capítulo 23, a partir do verso 34, o próprio Jesus, com a sua própria boca, dizendo, portanto, eis que vos envio profetas. Amém? Eu não posso ir contra a Escritura. Por isso que a Bíblia diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, do seu interior. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis e outros crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Eles não gostarão disso. Eles acham que pelos trabalhos eclesiásticos, as maneiras deles trabalharem, vai quebrar alguma regra de Deus. Nunca. Deus permanece o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8 diz, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda a sua palavra. E nós temos que segurar no que Ele falou. Agora, o que o homem fala, o que o homem interpreta, para mim não interessa. Por mais bem colocado que possa estar a palavra dele, mas se não condiz com a Escritura, para mim não interessa. O importante para nós é ficarmos com o que diz as Escrituras. Amém? Quem crê em mim, como diz as Escrituras,
rios de água vivas fluirão do seu ventre, do seu interior. Então nós sabemos que Deus faz isso para nós. Mas se nós ficarmos enredados com o que nós ouvimos aí fora, irmãos, nós vamos estar perdidos. Nós vamos morrer, ficar de velho numa denominação, num concílio ecumênico, escondido atrás dentro de 4 paredes, preso, e não vamos conseguir entender o que Deus está fazendo. Mas quando nós podemos realmente crer em Deus, nós estamos felizes, né? Efésios 4:11 diz que Deus colocou na igreja apóstolos, pastores, profetas, doutores e evangelistas, profetas querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus tem a sua maneira de tratar, de trabalhar. Agora, ficar preso em sistema nacional, ficar preso na igreja e comer só o que ela me dá ali, você precisa comer, sabe o quê? É o que o assim diz, o Senhor diz para você. Você fica com medo, às vezes, né? Preocupado do inferno e tanta coisa, e acatando o que os homens falam para você, te pondo medo, te forçando a fazer algo. Saia disso, meu irmão, minha irmã. Nós não precisamos disso para viver para Deus. O que nós precisamos é viver a palavra de Deus. O assim diz o Senhor para nossos dias. E tudo que Deus quer fazer, Deus anuncia primeiro a seus servos, profetas. Amém? Antes de destruir a terra no mundo, no tempo antediluviano, primeiro teve um profeta na terra, antes das pragas chegarem. Sempre foi assim, todo o tempo. Pensa um pouquinho, analisa por toda a Bíblia Sagrada, foi assim. Mas há um espírito tenebroso, há um espírito terrível sobre a terra, fazendo com que o povo tenha que descrer da Bíblia Sagrada. Ele injeta suas interpretações, sua maneira de crer. Mas você deve ficar com o que está escrito, porque Jesus venceu a Satanás com o que está escrito. A igreja, a noiva, os filhos, as filhas de Deus também está vencendo essa aula tão tenebrosa de trevas com o que está escrito. A palavra nos dá incentivo para isso. Aleluia, né? Mas você precisa voltar, irmão, irmã, ouvinte, vocês que nos ouvem. Se você não é batizado em nome de Jesus, você precisa voltar ao evangelho original, a palavra original da Bíblia Sagrada. Sair desses enredos, arraiais denominacionais que te fazem cercas, que te prendem, que te aprisionam. Deus nos fez para ser livre, para adorar a Ele. E nós somos feituras de Deus. Aleluia. Nós somos aguiazinhas de Deus. E Deus não quer ver seus filhos presos em um sistema, é um círculo, enredado com isso, enredado com aquilo. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode crer nisso, não pode crer naquilo. Nós não precisamos desses evangelhos largos, frouxos por aí. O que nós precisamos é da liderança do Espírito Santo de Deus, que nos coloca realmente na linha do dever, como soldados que batalham agora nesta hora. E que Deus possa te ajudar, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa ter misericórdia de você. E que todos nós possamos compreender o que Deus está fazendo. Veja, cada vez que Deus tem falado sua palavra, Ele fez através de um profeta. Toda vez. Pode analisar. Eu não sei porque eles empurraram tanto nessa era e falaram tanto contra a mensagem, contra o mensageiro. Elogiam Paulo, falam das obras de Paulo, de Noé, prega muito sobre Noé, muito sobre Jó, muito sobre Elias, muito sobre João Batista, que é o precursor da primeira vinda. Ignoram o que Deus está fazendo agora. Mas o que nós precisamos é voltar para o livro santo, voltar para o livro do mim, voltar para a Bíblia de Deus. É isso que nós precisamos. Então, cada vez que Deus tem falado sua palavra, Ele tem feito através do seu profeta. Sempre foi assim. Esta é uma verdade comprovada por toda a Escritura. Enoque foi o profeta do tempo antediluviano. Deus lhe falou sua palavra. Amém? Ele falou os eventos que ainda estão por acontecer. Enoque falou da segunda vinda do Senhor, quando ainda faltava vários séculos para a primeira se realizar.
antigamente, como Deus falou antigamente, seus profetas, nesse tempo tem falado pelo Filho. Eu creio que você deve ter lido essa passagem na Bíblia. Deus madrugando, tempo e tempo, não tem nada novo, gente. O que é, já foi. É que nós, às vezes, tivemos uma visão muito míope para chegar a essas coisas. Não podemos entender essas coisas. Porque nos cortaram o privilégio de ver as coisas de Deus. Nos cortaram o privilégio de ouvir Deus falar conosco. Nos cortaram o privilégio de amar o profeta verdadeiro. Nos cortaram o privilégio de crer na Bíblia Sagrada. Mas o Espírito Santo nessa era que estamos vivendo tem nos devolvido isso para nós. Quando o profeta diz assim que o Espírito Santo de Deus esteve preso por quase 2000 anos nos rios denominacionais. Ele estava na ponta do poder. Fazia o que estava de bom grado por si mesmo fazer. Mas Deus nessa era, aleluia, soltou o sentenciado à morte e colocou todos na luz do Evangelho. E o profeta disse que o Espírito Santo de Deus foi solto para nosso favor. Eles prenderam por quase 2000 anos, durante todo o tempo. Mas nós sabemos que nesta era, o Espírito Santo de Deus foi solto através da mensagem de um profeta, trazendo para nós a revelação completa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem controvérsia. E nós precisamos crer nessas coisas. Esta é a verdade de Deus para esse dia. Não é um capricho, não é uma doutrina, que algum pássaro raro possa estar com um canto alegre e dizendo que só ele tem a verdade. Você tem que estar unido à igreja dele, senão você vai estar perdido. Perdido se você vai estar, se você estiver fora da palavra de Deus. Por isso que eu clamo a você que ainda não é batizado corretamente, em nome de Jesus Cristo, seja batizado. Você que está desviado em casa, apostatado, cheio de razão, ficando em casa, achando que você vai adorar a Deus assim, o profeta diz que você está errado. Ajuste a sua vida, aceite a palavra, corrija onde for necessário. Não tem tempo mais para estar ao Deus dará, como diz o ditado aí fora. É hora de estarmos certos de Deus, porque num desses dias, aleluia, algo tremendo vai acontecer, mas já temos a advertência cá, desse momento que se avizinha. Deus tem falado claramente, dia após dia, noite após noite, olha, falando sobre sinais na terra, sinais no céu, e a Bíblia cumprindo ao pé da letra. E mesmo assim, o povo parece estar mais incrédulo do que nos dias de Noé. Mas tem que ser, né? Porque a Bíblia diz também que como foi nos dias de Noé, serão nos dias da vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento. Isso aconteceu até no dia que Noé entrou na arca. Até nos últimos dias. Vai ter os fanfarrões. Veja, vai ter aqueles que sempre vão duvidar de Deus. Sempre vão ter algo para criticar. Nunca para prezar a Deus, mas sempre criticar a vontade de Deus. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem alguns filhos e filhas que estão nesta hora saindo de todos os sistemas e se alinhando através da palavra de Deus. Como assim diz o Senhor, colocando a coluna de fogo, a voz de Deus diante de nós agora, nos guiando à verdadeira, completa revelação da Bíblia Sagrada. Amém. Graças a Deus. Então veja logo, 3 gerações depois de Enoque, Deus levantou Noé. Ele falou da situação espiritual do mundo. Mandou que fabricasse uma arca. Ele deu uma mensagem sobre o iminente juízo do dilúvio. Quando chegou o tempo de Deus libertar Israel do jugo dos egípcios, ele levantou a Moisés. Ele falou seu plano. Aleluia. Deus levantou a Moisés. Ele falou o seu plano. Como Deus é maravilhoso para nós, né? Sempre Deus faz assim. Deus nunca chama um homem ou uma mulher a julgamento primeiro. Condenar ele. Falar para ele, você está reprovado. Você vai para as trevas. Deus nunca faz isso sem que primeiro ele mande uma voz de consolo. Chamando. Aleluia. Para você virar as costas dessas coisas, para essas coisas malignas.
Mas quando o homem rejeita o convite de Deus, rejeita o despertar de Deus, rejeita a voz de Deus, ele já é réu de juízo. Aí depois que ele já ouviu Deus falar com ele, ele virar as costas, então aí Deus não tem mais nada a tratar com ele, porque muitos cruzam ali na misericórdia, e mesmo que eles queiram entrar depois mais tarde, muitos tentaram entrar na arca, mas já era tarde demais. Mas enquanto tem tempo, meu irmão, minha irmã, ajuste a sua vida, entregue-se completamente nas mãos de Deus. O mundo é mau, tudo aqui passa, tanta desgraça, tanta enfermidade, tanta dúvida. Veja como o pecado já invadiu as igrejas, invadiu os lares, a política. Não tem mais lugar limpo aqui. Mas nós damos graças a Deus que a única coisa justa que existe é a palavra de Deus. E nós temos que nos adequar a ela. Temos que aceitar como ela é. Mesmo você não precisa compreender tudo, não. Você tem que crer que é a verdade de Deus para esse dia. Enquanto tem tempo, ainda há chance para correr e se assentar no seu lugar celestial em Cristo Jesus. Corra o mais rápido possível. Não espera o câncer chegar. Não espera as pragas começarem a vir. Pedra de 45 quilos, que é um talento, vindo lá de cima para baixo. Eu não queria estar aqui para passar 10 segundos da tribulação. Imagina ficar 3 anos e meio. Quando a morte vai fluir das pessoas, e muitas pessoas aí vão clamar até para que morra. Mas tem que pagar, tem que ser purgado. Agora não é que vai ser purgado, vai ser salvo depois disso também não. Viu? Salvação você tem que sentar na palavra hoje. Ah, mas vou morrer na tribulação simplificada. Não. Quem entrar lá vai entrar salvo. Mas vai sofrer porque não deu conta de crer na totalidade da palavra de Deus. Mas foi uma pessoa justa. Porém, não foi capacitado o suficiente para estar no grupo da noiva que vai embora antes. Mas que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta hora. Amém? Mas crede nos seus profetas e sereis prósperos. Aleluia, né? Que maravilha, que consolo nos dá o Senhor nesta hora, quando nós cremos de coração. Então, Deus mandou lá, Moisés lhe falou o seu plano, e pôs em Moisés a palavra para aquela época. Nessa época, Deus tem a palavra para nós também. Aleluia! E nós possamos dizer, creio que foi Salomão, salmista Davi, que caiu nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias, mas não cai numa mão da denominação, não. Não cai na mão da igreja, não, não brinque de ser crente, não. Mas caia nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. E a Bíblia diz também, creio que foi o sábio Salomão, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque se Ele tirar a mão de misericórdia de nós, você vai sofrer os danos da rejeição. Mas que Deus te ajude, que Deus te dê graça nesta hora. Então Moisés tinha a palavra para aquela época. Assim Moisés chegou a ser a boca de Deus para o povo. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos. Segredo é mistério aos seus profetas. Então todo o mistério de Deus tem que vir através do profeta, não vem através de um homem particular. Não vem através de um movimento em particular. Tem que passar, se algum homem tem que conhecer algo, tem que ser pela via correta de Deus. Mesmo quinto do verdadeiro, apóstolos, pastores, veja só, profetas, evangelistas, mestres, tem que passar por isso também. Nenhum deles tem mensagem particular própria de si mesmo. Amém? Porque nenhum homem, nenhum desses ministérios por si tem mensagem para a edificação do corpo, não. Eles têm que crer na mensagem do profeta, eles têm que crer na Bíblia Sagrada, que nos traz uma revelação de Gênesis a Apocalipse, sem controvérsia. Amém? Eu louvo a Deus, porque Deus tem a coisa toda agrupada, irmãos. Deus não divide, Deus não rasga o seu plano. Deus tem uma maneira retilínea de trabalhar, que Ele é constante na sua maneira. O que Ele fez lá, continua fazendo aqui e fará para frente, está prometido para isso.
E outra coisa, não existe demônio religioso, não existe espírito das trevas, nenhuma das hostes da maldade, mesmo que ela venha nos lugares celestiais, que possa chegar e tentar quebrar, conseguir quebrar. Diz mentira a Deus. Não vai existir. Não pode. Porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Veja, irmão, se ela é apta para discernir até o que você está pensando aí agora. A mensagem discerne isso. A palavra discerne. A palavra é Espírito. Aleluia, né? Voltamos à palavra original de Deus. Quer dizer, voltamos para a Bíblia Sagrada. Deus nunca muda o seu parecer acerca da sua palavra. Nem o homem, ninguém tem direito de fazer isso. Amém? Deus identifica a si mesmo através da sua palavra. Então o profeta falou os mistérios de sua vontade. Depois que o povo de Israel se estabeleceu na terra, porque o Senhor havia prometido. Veja só, irmãos, que coisa. Deus enviou profetas para corrigir o povo. Deus sempre nos corrige. Se você pegar Apocalipse 2:3, você vai ver no final de cada carta, diz: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Quando não, brevemente ativirei e tirarei de ti o teu castiçal, se não te arrependeres. Arrepender. Tem que haver arrependimento. Aleluia. Para ver Deus manifestar. Então, veja, Deus enviou esse povo profeta. Eles estavam, veja, que coisa, eles teve grande profeta Samuel. Veja, sendo o último dos juízes, a quem ungiu o primeiro rei de Israel. Agora, e assim muitos outros como Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel, esses homens, como profeta, tiveram a palavra de Deus para as suas respectivas épocas. Era cada um. A mensagem de Jeremias não servia para Elias. A mensagem de Elias não serviria lá para o povo egípcio. A mensagem de Noé não serve para nós agora. Nem tampouco a mensagem da agora, do profeta de Deus indicado, não serviria para os dias de Noé. Deus tem o seu tempo certo. Eu já disse e afirmo novamente. Sigamos a cronologia de Deus. A maneira de Deus trabalhar. Deus está trabalhando. E só está acompanhando os seus filhos, as filhas de Deus. Que realmente possam ter os olhos abertos para compreender o que Deus está fazendo. Senão não compreenderá. Vai ser assim até o final, porque Deus, através disso, está passando a peneira. Aleluia. O profeta diz que a colheitadeira de Deus está passando, está colhendo os frutos que estão granados. Aqueles que realmente vai dar fruto de 100 por 1. O crente intelectual, amor, apóstata, fica lá tudo aí. Mas aqueles que realmente deu crédito, como diz a palavra, quem deu crédito da nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, aleluia, e a sua mão, a Bíblia diz, estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Não existe potestade, não existe nada que pode fazer e barrar o programa de Deus. Aleluia. E outra coisa, irmãos, mesmo que seja a minoria, mas Deus cumpre o ministério da vida. Você pode notar que sempre foi assim. Deus nunca foi visto pela maioria, mas sempre pela minoria. O mundo rejeitou a Jesus naqueles dias. Quando estava a minoria, poucas pessoas vendo aquela cena crucial e não puderam fazer nada, mas eles criam que aquele era o Salvador. Amém? Eles criam que Deus era Deus, estava enviado através de Jesus para purificar, para curar e morrer pelos pecados. Enquanto o mundo todo se uniram para dizer que Jesus era o perturbador de Israel, para dizer que ele era filho do Egito, para dizer que era Beelzebul, ou seja, que era príncipe do demônio, tentando pegar ele alguma coisa, como fazer os milagres, sabe, e tudo mais. E a Bíblia diz que eles olhavam a Jesus. E você pensa que eram pessoas que falavam isso, que viam esses problemas de Jesus? Eram pessoas que realmente, que se olhasse para ele assim, falavam, isso aí está perdido. Não são religiosos.
os religiosos que olhavam Jesus de cima e embaixo, tentando para achar falha nele. Enquanto eles respeitavam Jesus, aquele canareno olhou para Jesus e disse assim: o que tem nós contigo, filho de Davi? Por que nos veio perturbar a terra? O diabo reconheceu quem era ele, enquanto os religiosos não reconheceram. E hoje muitos não reconhecem quem é Jesus. Aleluia! Mas para reconhecer quem é Jesus, você precisa estar no mesmo calibre. Para reconhecer que ele está manifestando essa mensagem, você tem que estar no mesmo calibre, porque passam na mesma plumagem, se agrupam, se ajuntam. E a Bíblia diz: onde tiver o corpo morto, onde tiver a palavra morta, mais viva a palavra, viva para nós. Não corpo morto fedendo, carnicento, não. Onde tiver a palavra, onde tiver o corpo, se ajuntarão as águias para beliscar, para comer. E a palavra águia significa rasgar com o bico, que come carne fresca. Não come coisa nojenta, não. Então Deus sempre fez assim. E Deus continue falando nos nossos corações. Amém? Então Deus, esta é a maneira que Deus estabeleceu segundo as Escrituras para falar ao povo. Deus que estabeleceu as Escrituras para falar com o povo, que sempre teria o profeta. Deus não chama ninguém a juiz primeiro sem invertir. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos. Veja, irmãos, lá em Êxodo capítulo 20, verso 18 e 19. Anote para você ler. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando veja só, e o povo vendo isto, veja, retirou-se e pôs-se longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo capítulo 20, verso 19, 18 e 19. O povo que pediu, e Deus respeitou o povo, e Deus começou a tratar. Amém? Que Deus maravilhoso, né? E por essa escritura, vemos que o povo não pôde suportar a voz direta de Deus. Amém? Portanto, pediram a Moisés que chegasse à presença de Deus e que executasse as palavras que Deus tinha para eles. Esta atitude, que coisa, irmão, do povo, foi aprovada por Deus. Só que agora está engraçado. Foi pedido para fazer isso. Só que mesmo assim o povo não quer. Por que eles não acatam essa escritura? Julgam crer na palavra, por que não vê isso? Começa a ouvir Deus falar através do seu profeta. Eles acham duro demais. Mas é porque a Bíblia diz que eles teriam comichões nos ouvidos e amontariam para si doutores que lhes ensinassem conforme as suas próprias consciências. Eles querem ouvir o que a consciência deles quer ouvir. Só isso. Odeiam ser repreendidos. Odeiam ter que acertar isso, voltar atrás e acertar as coisas. Mas a palavra de Deus nos afirma que sem santificação ninguém verá Deus. Para isso Deus tem um porta-voz nessa época. Eu falo sem medo de errar, com toda a fé no coração, que Deus tem enviado uma mensagem preparando o povo digno para arrebatamento. Aleluia. Eu creio que está falando a muitos deles hoje à noite. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, meus irmãos, por essa tão grande revelação, né? O profeta diz assim: a dispensação, para os judeus se encerrou com o maior dos profetas hebreus, João Batista. Veja, de quem Jesus disse: eis vos digo, que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João. Veja, do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Lucas 7, 28. O Senhor identificou como profeta anunciado em Malaquias. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio meu anjo diante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. Lucas 7, 27, tá bom? Então, antes da vinda de Jesus Cristo, Deus enviou João Batista com o espírito de Elias. E agora, antes da vinda propriamente, a segunda vinda de Jesus Cristo, ele envia de novo o mesmo espírito de Elias na pessoa
do profeta de Deus para essa William Marshall. Amém? O profeta alguém diz, mas não tem nome dele na Bíblia. Mas o profeta diz, nem precisa, porque tem os feitos concilianos. Isso. Por exemplo, ele disse que enviou meu anjo, né, que era o espírito de Elias, mas quem veio ele foi João Batista. Depois que ele conheceu. Depois que eles viram que era João Batista. Né? E aí ele viu que então entenderam que falaram de João Batista. Porque era esse anjo preparado. E Deus sempre tem um anjo preparado ao dispor do seu povo, para ajudar a sua igreja, para tirar-nos das denominações, tirar-nos da cegueira religiosa, quando vemos tantas denominações, cada dia mais vindo mais sobre a terra. Mas Deus, nessa hora que estamos vivendo, tem vindo através do seu Espírito Santo, revelando para nós a palavra de Deus. Aquilo que foi escondido durante as eras, aquilo que o diabo tomou de nós, Deus está devolvendo para a sua noiva agora, completando ela no assim diz o Senhor. Aleluia, você precisa ficar no assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é a mensagem da hora. O assim diz o Senhor é a Bíblia Sagrada. Não assim diz o homem, por mais bem intencionado que ele possa estar, por causa das suas conjecturas, seus estudos, mas ficamos com assim diz o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus prossiga falando no vosso coração. Esta é a minha oração, que o Espírito Santo te ajude. No nome de Jesus Cristo, já estamos já indo para encerrar. Deus abençoe. O Evangelho é o poder de Deus para transformar tribos e nações. Ele liberta o homem perdido, tira do vício nos corações. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Quem nele crê também obedece, em sua vida uma luz resplandece, acha o caminho que vai para o céu. O mundo inteiro tem que ser pregado, o Evangelho a toda criatura. Quem nele crer e for batizado, esse será salvo, sairá futura. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Quem nele crê também obedece, em sua vida uma luz resplandece, acha um caminho que vai para o céu. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. E amanhã pode ser tarde demais. Amanhã nos pertence, né? Deus sabe melhor todas as coisas. Mas Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer aqui a meus irmãos na conexão. Temos Tatiana Norberto, família, Wellington Claro, Gilberto e Daniel Santos. Deus abençoe. Que o Espírito Santo vos conduza cada dia mais na presença gloriosa, que só Ele tem essa graça, esse poder tão tremendo nas nossas vidas, né? Quero já te convidar para amanhã, a partir das 7h30, estaremos no tabernáculo. Vamos começar a ouvir a mensagem de Deus, a voz de Deus para esse dia, uma nova mensagem titulada, né? Uma mensagem bastante tremenda, que nós já estamos
Entendo, né? Porque nós somos uma denominação. Amém? Não somos sistema. Porque nós somos uma denominação, é bom vir na íntegra o profeta de Deus falando, para que nós possamos ficar totalmente inteirados do assunto, né? Não ficar, Deus dará ao léu, mas crendo realmente na palavra de Deus, tá bom? Eu quero oferecer oração. Se você está doente, enfermo, necessitado, creia nesta hora. Amado Deus, Pai eterno, eu oro em favor de meus irmãos e minhas irmãs, todos que estão doentes, enfermos, aflitos, Senhor. Sei com cada um, puros e enfermos, ajude eles nesta hora. Que o fraco, ó Deus, possa alcançar força, que aquele que está no chão, caído, possa se levantar pelo poder da sua palavra. Deus, colocamos tudo em tuas mãos, cada lar representado, cada família, Pai. Muito obrigado até aqui. Nós entregamos, Pai, esse culto de hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Quem sabe na próxima programação vamos continuar falando mais um pouco sobre de volta à palavra original. Amém? Temos que ficar aqui o original. Se não for original, larga para lá. Pode até parecer mais bonito que o original, mas se não é original, deixa para lá. Amém? Vamos ficar com o que está escrito. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo, meu muito obrigado por suportar aqui, né, falando aqui, mas que Deus possa ampliar em vossos corações o gozo eterno e sempre almejantes de coração pela vinda preciosa de Jesus, tá bom? Deus abençoe, boa noite, meu nome, ou melhor, no nome de Jesus Cristo, né? E nós vamos encerrar com mais um hino aqui, musical, e boa noite a todos no nome de Jesus Cristo. Deus criou a terra e tudo que há. Deus criou o homem para lhe adorar, mas dos seus caminhos o homem se desviou. Da felicidade o inimigo tirou. O mundo precisa saber que existe um Deus que tem muitos poderes. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está chamando, é somente aceitar. A porta está aberta, mas vai se fechar. Quem rejeita Deus entra em condenação e fica pra fora na tribulação. O mundo precisa saber que existe um Deus que tem muito poder. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver. Nos dias de hoje, poucos dão valor e não reconhecem o seu grande amor, que um dia foi sacrificado na cruz. Era Jeová que se chama Jesus. O mundo precisa saber que existe um Deus que tem muito poder. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver. Sem este Deus nada pode existir. Sem este Deus ninguém pode viver.